Boa noite, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Wilson dos Anjos. Quero pedir desculpa por não ter mais realizado alguns vídeos por motivo de trabalho no sul do país. Então, retornando à minha residência, resolvi voltar a fazer os meus vídeos. Então, eu quero continuar falando sobre a cidade de Corinto. Então vamos falar sobre a igreja do Novo Testamento e a antiga igreja do Velho Testamento. A antiga igreja do Velho Testamento, ela foi dirigida por Moisés. Tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas que viajaram no deserto por um período de 40 anos, andando em rodas de Cades Barneia. E eles não encontravam o caminho para a terra de Canaã. Pois bem, a igreja de Moisés diz no Salmo 105 e 37 a 40 que não havia um inválido sequer, não havia uma pessoa doente entre os 3 milhões de pessoas aproximadamente. Então vejamos bem, o que é um inválido? Inválido é uma pessoa inoperante, é uma pessoa que não possui energia, não possui força, não pode se levantar, agir, caminhar. É uma pessoa inválida, inapta para o trabalho. É como um produto vencido, que não tem mais validade. Então, esse é o termo inválido. Acontece, porém, que na igreja de hoje, nós vivemos não sobre a lei, não estamos debaixo da lei, estamos na graça oferecida por Jesus Cristo. Porém, a igreja de hoje é uma igreja capenga, que se arrasta, que vive enferma, pelo simples fato de não saber discernir o corpo do Senhor. Esse é o péssimo retrato da igreja de hoje, a igreja da graça. Voltando a Corintos. A cidade de Corinto fica situado na Grécia Antiga. Há mais de 800 anos antes de Cristo, Corintos produzia bronze, cerâmica e construía navios. Em Corintos tinha aproximadamente 2 estaleiros navais. Ali se fabricavam os grandes navios da época. Era o celeiro do mundo. Então o mundo inteiro viajava para a Grécia, para Corintos, para fazer negócio, para vender, para comprar. Era o polo cultural do desenvolvimento da época, do comércio, dos produtos marítimos. Ali foi a sede dos Jogos Olímpicos religiosos, foi a capital da dramaturgia, enfim. A Grécia foi a capital da cultura, da filosofia. Filosofia quer dizer sabedoria. Então, vejamos bem. Corintos fica a aproximadamente 48 quilômetros da capital Atenas. Ela foi destruída e saqueada em 146 a.C.
e reconstituída por Júlio César em 46 a.C. Hoje, a cidade de Corinto é uma cidade turística com aproximadamente 68 mil habitantes. Era comum em Corinto o clima de libertinagem. Era uma cidade que tinha movimento dia e noite. Então todos iam para a cidade para ganhar dinheiro e para se prostituir. Paulo visitou Atenas, Corinto, Esparta, no ano 51. Ficou aproximadamente, segundo a Bíblia, em Atos 18, de 1 a 18, um ano e meio aproximadamente. Ali ele levantou uma igreja, a igreja cristã, e começou a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Isso foi pelo ano 51 depois de Cristo. Mas Paulo encontrou muita diversidade. Ali havia muitos deuses, tanto em Atenas, como Corinto, como Esparta, como em outras cidades da Grécia. Havia muita adoração de deusas e de deuses. Na cidade de Corinto, por exemplo, tinha templo de Apolo e tinha o mais procurado de todos, era o templo da deusa Afrodite. Afrodite era uma divindade feminina, a deusa do amor, da paixão, do desejo, do sexo, da fertilidade, da beleza física. Era cultuada e adorada tanto em Corinto, como em Esparta, como em Atenas também. Então havia muitos templos de deuses em toda a Grécia. O mais frequentado, na realidade, era o templo do deus Apolo e da deusa Afrodite. O templo da deusa Afrodite ficava na parte alta da cidade. Pois bem, ali havia no templo da deusa Afrodite, para vocês terem uma ideia, aproximadamente tinha 1000 sacerdotisas. E todas as sacerdotisas daquele templo eram prostitutas. Eram chamadas de prostitutas sagradas. Por que usava esse título? Porque elas prestavam culto à deusa Afrodita, a deusa do amor, do sexo, da paixão, da carne. E, ao mesmo tempo, elas vendiam seus corpos, fazendo sexo com os próprios visitantes do templo. Então, era 1000 sacerdotisas que eram chamadas de prostitutas sagradas. Ali, eles praticavam as mais altas aberrações sexuais. Ali eles praticavam o incesto. O que é o incesto? Incesto é quando o pai faz sexo com a sua filha, quando o irmão faz sexo com a irmã. Então era uma confusão pior do que Sodoma e Gomorra. Nessa época, na igreja de Paulo, havia muita confusão, principalmente quando ele saía, que tinha que visitar outras igrejas, ou ele tinha que ir para a igreja de Jerusalém. Havia muita confusão, havia rituais também semelhantes ao que eram praticados no templo da deusa Afrodite. Os ricos
não se uniam, não tinham, vamos dizer, comunhão com os pobres. Eles dançavam separados, comiam separados, bebiam separados, tudo isso num culto de ceia. Eles praticavam toda essa cerimônia dentro da igreja. Então eles não tinham harmonia, não tinham comunhão, e havia muita polêmica sobre doutrina, sobre falar em línguas, sobre profecia. Tinha um grupinho lá que valorizava a profecia, tinha outros que não valorizavam a profecia, mas valorizavam o dom de línguas. Então, uns eram de Apolo, outros eram de Paulo, uns ficavam em cima do muro, outros não ficavam do lado de ninguém. Então, era uma desarmonia total. Eles não tinham unidade espiritual, eles não possuíam comunhão. Então, certa feita, quando Paulo retornou de viagem, que ele foi fazer a ceia, ele pegou e falou, foi em Coríntios, capítulo 11, de 27 a 30, ele fez uma observação e disse para os irmãos: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram, porque não souberam e não sabem, os que estão vivos não sabem discernir o corpo do Senhor. Por isso, muitos já morreram, muitos dormem. Por quê? Porque pereceram, porque a confusão no templo de Corinto, no templo da igreja cristã, era muita confusão. E muitos deles terminavam o culto, se dirigia para o templo da deusa Afrodite para praticar incesto, para praticar sexo, libertinagem, bebida alcoólica, droga. Então a prostituição era enorme. Então Paulo, por isso que ficou ali mais de 1 ano e meio, doutrinando, aconselhando, procurando colocar as coisas no eixo, porque a divisão, a desarmonia era total entre os irmãos da igreja de Corinto. Por isso que ele disse: há muitos que dormem, muitos já morreram e vão morrer, porque não sabe discernir o corpo do Senhor. O que é, irmãos, discernir o corpo do Senhor? Discernir o corpo do Senhor não é só adulterar, não é só brigar, irar, sentir ódio, inveja, ciúme, idolatria, feitiçaria. Não é só isso. Tem pessoas que só estão preocupadas nas igrejas sobre adultério. É adultério. Adultério, então, parece ser o maior de todos os pecados. Mas vocês estão muito enganados a esse respeito. O que é pecado? Pecado é quando o homem se afasta de Deus. É quando o homem não tem comunhão com Deus. É quando o homem não lê a palavra de Deus, não fala com Deus. Orar é falar com Deus, é questionar Deus, é perguntar por quê. Por quê? Você não questiona Deus?
Nós temos que questionar a nós mesmos. E às vezes é necessário, sim, ouvir a voz de Deus. Nós temos que clamar, nós temos que pedir, nós temos que suplicar. Pedir uma coisa e suplicar é outra coisa. Então, o que eu estou querendo dizer que nós devemos falar com Deus todos os dias, toda hora, sem cessar. Estar em pensamento, em comunhão com Deus, falando com Deus, lendo, ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pecado. Não existe pecadinho. Eu vejo muitos pregadores pregando que tem pecadinho, pecadão, pecado cabeludo. Não. Tanto faz você tirar do seu semelhante 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, ou R$ 1 milhão, o pecado é o mesmo. Se você roubar, tirar de alguém, você está cometendo um pecado. Pecado não é só adultério. Hoje, os pastores estão preocupados só com o adultério. Mas o crente pode ser velhaco, pode ser caloteiro, pode ser sem vergonha, malandro, pode ser de tudo. Não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. O que vale é o adultério. Olha, vou citar um exemplo para vocês. Eu posso sair da cidade e ir para a selva da Amazônia, ficar só observando os pássaros gorjeando, cantando. Se lá, sozinho, no meio da selva, eu não orar e não ler a Bíblia, eu vou para o inferno. Porque eu não estou tendo comunhão com Deus. Isso é pecado. Eu tenho que ter comunhão com Ele. Para isso, eu preciso me santificar, porque sem a santidade, ninguém herda o reino dos céus. Eu tenho que ser santo para entrar nos céus. E como é que eu faço para obter a santificação? Lendo, ouvindo a palavra de Deus e orando, falando com o Pai. Aí eu estou perto, estou junto a Ele, unido a Ele. Num só ideal, num só objetivo. Eu estou tendo comunhão. Quando você não tem comunhão, você se afasta de Deus. Aí o pecado vem e gera filhos em você. E aí? O que devemos fazer? Então, amados irmãos, pecado não é só roubar, não é só matar, não é só adulterar, não é só desejar, não é só cobiçar. Isso é coisa do nosso dia a dia. Nós pecamos até em pensamentos. Nós pecamos quando nós omitimos alguma coisa, quando deixamos de fazer o bem, quando passamos e de repente uma pessoa ali caída, sentindo falta de ar, ou tropeçou, ou caiu, ou sofreu um acidente, a nossa obrigação é de ir lá e ver o que é que aquela pessoa necessita, precisa, para que nós possamos fazer alguma coisa por ela. Nós somos seres humanos. Nós temos que amar o nosso próximo. Então Paulo chamou a atenção e disse: vocês não sabem discernir o corpo do Senhor, porque quando nós somos membro de Cristo, nós somos um só corpo. Assim, quando um homem casa com uma mulher, é um só corpo, uma só carne. E tem uma coisa, você sabia que nós pecamos todo dia quando nós nos alimentamos? Quando nós vamos sentar à mesa para almoçar, para jantar, para tomar um café ou fazer as nossas refeições, você sabe que nós pecamos também? Eu disse, mas como, pastor? Quer dizer que se eu sentar numa mesa para comer arroz, feijão e carne, eu estou pecando? Sim.
você está pecando também. Por quê? Como? E por quê? É simples. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo aonde habita o Espírito Santo, certo? Está escrito na palavra de Deus. O nosso corpo é o templo aonde habita o Espírito Santo. E a Bíblia vai mais longe e diz: e ai daqueles que destruir o corpo. E o que é que tu faz do teu estômago, do teu intestino? Nós fizemos uma lixeira dele, porque nós não sabemos comer, beber e nos alimentar. Você sabia que o refrigerante faz mal? Você sabia que o açúcar faz mal? Você sabia que o ketchup faz mal? Então, muitas vezes, nós intoxicamos o nosso corpo com um alimento que não deve ser consumido. Porque a alimentação de hoje, ela é uma alimentação fabricada, industrializada. Por exemplo, a farinha de trigo hoje está modificada. A farinha de trigo ela é meia marrom, meio escura. Hoje é branquinha. O açúcar é meio marrom, hoje é branquinho. Porque está modificado. E uma vez o alimento modificado, ele começa a fazer mal para o nosso organismo, ele vai matando o nosso corpo. Então, nós temos que ser santo. O próprio Jesus falou: sede santo como eu sou santo, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. E Deus não precisa de santidade, porque ele se santifica a si mesmo, mas eu preciso da santidade dele. E ele não precisa da minha. Então, meu corpo tem que ser santo, limpo. E nós fizemos do nosso organismo uma lixeira. Só comemos porcaria, lixo. Por isso que tem pessoas que têm problema de fígado, tem problema de rim, tem problema de estômago, tem hérnia, tem úlcera, tem gastrite, tem isso, tem aquilo. Por quê? Está consumindo lixo. Então, eu vou começar a fazer alguns vídeos sobre o que se deve comer e aquilo que não devemos comer. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o alho e o câncer. Então nós vamos dar uma estudada. Vamos tentar melhorar, nos alimentar com alimento saudável, que só faça bem para o nosso organismo, para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual, para que possamos ser pessoas sadias. Isso é uma das maneiras de saber discernir o corpo do Senhor. Não fazer dele uma lixeira, porque o corpo tem que ser santo. Faz parte da santidade. A imundícia, o lixo, pertence a Satanás. Então você tem que entender que isso é uma das maneiras de sabermos discernir o corpo do Senhor. Não é só adulterar, roubar, matar e etc, etc. A alimentação é um dos fatores principais para dar vida, porque o peixe morre pela boca. 90% de todas as enfermidades que nós temos no nosso corpo é proveniente da má alimentação. Então nós não estamos sabendo discernir o corpo do Senhor. Essa é uma das maneiras de discernir. O povo de Coríntios não sabia discernir, viviam brigando, adulterando, bebendo, se drogando, dançando e usando droga e vivendo em festa, em prostituição.
estava em pecado. E comia também, se alimentava das coisas sacrificadas aos ídolos, lá no templo da deusa Afrodite. E na própria igreja, e o próprio Paulo repreendeu eles: ó, quer comer? Coma em casa. Coma em casa primeiro, não aqui na igreja. E eles vinham para tomar ceia e fazer festa, dançar, comer na própria igreja. Então era complicado a situação da igreja em Corinto. E o Paulo chamou a atenção, disse: por isso que há muitos doentes entre vós. Então eu quero dizer que a igreja de hoje é uma igreja fraca, doente, capenga, porque ela não sabe discernir o corpo do Senhor. E uma das coisas que eu chamo a atenção é a nossa alimentação, porque se você come mal, o nosso corpo fica enfermo, e aí vão surgir câncer, doenças de todas as espécies, e aí haja tempo, dinheiro e sofrimento entre os nossos familiares. Então vamos usar a sabedoria que Deus nos deu e vamos procurar discernir. A palavra de Deus é bem clara, irmãos. Todas as coisas me são lícitas. Aí você pergunta: mas pastor, pode tomar vinho? Pode tomar cerveja? Pode fazer isso? Pode fazer a coisa? Preste bem atenção, a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, me são favoráveis. Eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Deus deu livre arbítrio para mim. Eu posso fazer o que eu achar que está certo. Todas as coisas me são lícitas, mas depois o Espírito Santo diz: mas nem tudo me convém. Entendeu bem? Então, se você tem necessidade de tomar um cálice de vinho, toma, não é pecado. Serve até como um remédio, um cálice todo dia. Agora, se você tomar um copo, daqui a pouco você vai querer outro, aí, meu caro, aí você não está sabendo discernir o corpo do Senhor. É que nem o peixe. O peixe tem espinho. Mas o que eu devo fazer? Comer a carne e deixar o espinho de lado. Senão eu vou me engasgar, vou ter problema sério. Talvez eu vá até para o hospital. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo eu posso fazer. Nem tudo me convém. Entendeu? Eu tenho que saber o que é natural, o que é artificial. Eu tenho que saber o que é espiritual e o que é carnal. Entenderam? Agora eu tenho que saber discernir para que o meu corpo seja santo e viva em santidade diante de Deus. Então não perca, na próxima vídeo que eu fizer, eu quero chamar a atenção de vocês a respeito do alho. É uma coisa maravilhosa, cura vários tipos de câncer. Mas aí eu vou explicar para vocês como funciona esse tratamento. Deus deixou tudo ao alcance do homem, basta ele saber e conhecer. Então preste atenção, procure saber discernir o corpo do Senhor. Senão você vai ficar doente. E aí, o que é que acontece? Se uma pessoa ficar muito doente, ele vai perecer com certeza. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Agora você acha que ele vai ter prazer que você morra sofrendo uma doença, enfermidade? De maneira nenhuma. Entendeu? Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então vamos orar. Vamos orar e no próximo vídeo vamos falar sobre o alho e vários tipos de câncer, entre eles de próstata, de mama e assim por diante. Oramos. Amado e eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo, a tua igreja, para aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Resolva os seus problemas, Senhor.
Cure as suas doenças, as suas enfermidades. Ajuda esta família. Eu entrego eles nas tuas mãos, para que tu abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus vos abençoe.